Eu vou estar discutindo nessa live a proposta da reforma tributária que o governo apresentou hoje de manhã. Finalmente apresentou. Estava aquela discussão de reforma do Senado, reforma da Câmara, PEC 45 de um lado, PEC 110 do outro, e agora, então, finalmente o governo apresentou. E precisa apresentar mesmo, porque 66% de todos os tributos no Brasil são federais. Então, se a União não apresenta a proposta, a Receita não apresenta a proposta, estão fora, não tem cabimento. Então, agora, estamos de volta. Obrigado, Rony. O que nós vamos falar? Primeiro ponto fantástico dessa proposta foi criado finalmente um IVA de verdade, um IVA europeu, daquele de base ampla, onde você pega a nota fiscal e se acredita de absolutamente todos os impostos, sem ser essa questão, sem ter aquela insegurança jurídica, se aquilo é insumo ou não é insumo, se aquilo vai parar no produto final ou não, se aquilo é serviço, se aquilo é locação, morre isso, cria um IVA como europeu, onde tudo é baseado na mesma tributação, que é o PIS e COFINS, que já é hoje um tributo que atinge tanto produtos quanto serviços, né? Então, tanto bens e serviços. Só que agora vai entrar a locação também. E vai ter uma alíquota única, para parar de ter essas distorções variadas. A única coisa que o governo, acho que num gesto bacana, vai analisar alguns setores específicos que normalmente têm tratamentos específicos no resto do mundo, que é a área de saúde, educação e construção civil, tá? Então, cria-se este IVA. Primeira coisa bacana. Segunda coisa, o IPI vai assumir a função, de fato, do IPI, que é um imposto seletivo, e acaba com a CID. Só a única coisa que nós temos que ver quais produtos vão ser trabalhados para esse IPI, tá? Terceira coisa apontante, que vai dar uma certa polêmica a algumas pessoas, mas vamos entender o ponto, por que é importante esse terceiro ponto, que é a diminuição da tributação sobre imposto de renda de pessoa jurídica, que é de 34%, hoje vai para 20%, mas para compensar isso, começa-se a tributar a distribuição de lucros e dividendos. No geral, no resumo, isso significa menos tributo no consumo e mais tributo na renda. Por quê? Porque quando você faz a composição de preço de um produto ou um serviço que você vai vender, quando você chega no IRPJ, os 34%, você acaba colocando isso no preço do produto. Então, no fundo, quem paga o imposto de renda de pessoa jurídica é o consumidor final, porque vai parar no preço do produto ou do serviço, e o cliente que compra aquele produto ou serviço, no fundo, vai pagar esse imposto de renda, faz da parte da composição do preço. Quando você diminui isso, e aí após uma concorrência, vamos dizer assim, de mercado, as empresas vão diminuir os preços de produtos e serviços no mercado, e aí vai se tributar o lucro apurado, o lucro final, ou seja, quando você passa a régua, você termina a tua contabilidade, você apura o lucro líquido. Esse lucro hoje era distribuído para os donos das empresas como distribuição de lucro, dividendos, né? Dividendos, lucros e dividendos, ou seja, isento. E agora não vai ser mais isento, vai ter que pagar uma carga que eu não sei, acho que é de 15%, vão ter que dar uma verificada lá, que eu não lembro muito bem. E o que é inteligente. Por quê? Porque essa tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, ela é condicional. Se você reinvestir esse lucro na empresa, você não paga tributo. Mas se você distribuir para o teu, para você, dono da empresa, tem direito a essa distribuição de lucro, aí sim você vai ser tributado. Ou seja, é uma tributação de renda nesse momento. Ele já não é mais uma tributação de consumo, porque não vai parar no preço dos produtos. Ou seja, é mais inteligente e aí, inclusive, fica em sintonia com os outros países do mundo, seja Estados Unidos, Europa, qualquer lugar do mundo, tributa-se menos imposto de renda de pessoa jurídica e tributa-se mais distribuição de lucros e dividendos. Ou seja, o Brasil vai entrar em sintonia com os outros lugares, os outros países do mundo. E vai estimular. Porque hoje, no Brasil, tinha muita gente criando uma PJ lá para fugir da alta tributação sobre a folha para poder distribuir lucros e dividendos. Esse é o terceiro ponto importante nessa reforma. Tributação de folha vai acabar
Tributação sobre folha vai acabar aquela carga tão alta, vai diminuir aquilo. Então, hoje a tributação sobre folha no Brasil é quase 50 e poucos por cento, é uma paulada. Dependendo do tipo de empresa, do tipo de seguro que você tem, aquele negócio de Sistema S, PIS, CONFIS, INCRA. Nossa, tem aqui uma coisa que não acaba mais. Lá, salário educação, 20% sobre a folha para terceiros, para o INSS. É uma tributação muito pesada. Então, vai diminuir essa tributação para poder formalizar mais, para não ser tão caro e não ficar tão alto aquele degrau entre o que a empresa paga e o que o funcionário recebe, que inclusive é um vídeo que eu acabei de ser editado pelo pessoal do Ranking dos Políticos, onde eu faço aquelas fichinhas de poker, para aquela pilha não ficar tão alta em relação a outra pilha, né, o que a empresa gasta e que o funcionário recebe. O que é bom, porque vai formalizar mais as contratações, porque vai desestimular qualquer um que tem um salário mais alto. Monta uma PJ. Quer dizer, o Brasil está cheio de PJ, que na verdade são pessoas que não querem estar CLT. Então, isso vai regularizar melhor. Eu acho que é uma boa medida também fazer isso. Aí também tem uma proposta de tributar menos aquela faixa dos salários mais baixos. Ela vai aumentar, porque hoje, se eu tivesse reajuste do imposto de renda todo ano, como deveria ser conforme a inflação, pessoas que ganham até R$ 3.600 não deveriam fazer declaração de imposto de renda. Hoje, 1.900 está fazendo. Por outro lado, então, essa faixa mais baixa, mais pobre da população, não precisa mais fazer imposto de renda, vai ter uma faixa de isenção maior. Por outro lado, a faixa de cima, eles estão propondo fazer, então, uma tributação maior. Hoje em dia, é no máximo 27,5%, então deve ter uma faixa maior que vai de até 33%. Tá? Então, diminui aqui embaixo e aumenta aqui em cima. Então, isso é também, né, na linguagem, vamos dizer, da esquerda, uma justiça fiscal maior, ou seja, pobres pagam menos tributos e aqueles que ganham mais pagam mais tributos, ou seja, mais progressivo. Né? De novo, esses pontos acabam sendo pontos a serem discutidos aqui, que é óbvio, né? Esse projeto de lei, e essa é uma outra vantagem, não é uma PEC, então não é um projeto de emenda constitucional, é um projeto de lei mais fácil de tramitar, mais rápido de tramitar, entregando resultados mais rapidamente. Deixa eu só olhar mais alguns itens aqui que foram aprovados, que eu acho que estão bem colocados. Outra coisa, né? Conforme aumenta a formalização, é importante aumentar a formalização, ou mesmo empresas ou pessoas que vão achar que não vale a pena mais ter aquela PJ, porque vão ter que começar a pagar tributos sobre distribuição de lucros e dividendos, e aumentar mais pessoas na CLT, as contas da Previdência tendem a melhorar, tá? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, desoneração da cesta básica. Hoje, a cesta básica estava exonerada para todo mundo, porque era um subsídio tributário. Isso para de ser assim, e a cesta básica volta a ser tributada. Ela dava mais ou menos um subsídio tributário, mais ou menos uns 24 bilhões de reais por ano, que deixavam de entrar nos cofres públicos. Obviamente, as coisas estavam mais baratas no prato dos brasileiros. Mas agora eles vão fazer um subsídio financeiro, ou seja, quem é pobre de fato vai receber o tributo de volta imediatamente. Ou seja, vai ter o retorno do tributo. Ou seja, nós, no fundo, vamos fazer uma política fiscal focalizada em pessoas de menor renda. Tá ok? Que mais aqui que era interessante? Acaba com a desoneração da cesta básica, o IPI vai para o seu lugar, aumenta a formalização. Acho que é isso, viu, gente? Tem mais alguma outra coisa aqui ou não? Bom, em suma, desoneração da folha, já falei, mostrou humildade. Bom, em suma, para ser rápido, para não ser uma live muito longa, a proposta é boa, mas ela, muito bem falado pelo Rodrigo Maia, não resolve o problema dos estados, que é um tributo que é o pior de todos, que é o ICMS, e o que afeta mais as empresas do lucro presumido. Então, essa reforma é federal, vai fazer um IVA federal, vai cuidar dos impostos federais, são boas soluções, simplifica, dá segurança jurídica, aumenta a formalização
de folha de pagamento, diminui a carga tributária sobre a folha, uma série de coisas boas. Eu não vi coisas ruins aí, não. Mas não podemos esquecer da reforma tributária que tem que acontecer nos estados e municípios, que aí sim é outra história que tem que andar, aí sim via PEC, onde nós temos que fazer a reforma do ICMS e do ISS. E o ICMS é, sem dúvida nenhuma, o pior tributo que nós temos hoje no Brasil. Esse é ruim de tudo. Outra coisa boa que eu esqueci de falar aqui. Com essa questão do PIS e COFINS e do IVA, com o crédito amplo dos tributos, a boa notícia é que, teoricamente, o governo federal pode extinguir o bloco K, ou nem avança com esse bloco K, que é esse controle quase que socialista sobre a produção das empresas. Acaba com isso porque agora não vai ter mais aquela questão de querer saber se o que você está se tributando é ou não é um insumo. Ou seja, é base ampla, não tem mais discussão, portanto, você não precisa mais ficar controlando dentro das empresas, item por item, para saber se aquilo é insumo ou não. Então, acho que, por enquanto, é isso que nós estamos para falar. Na parte do ICMS, eu entendo que os estados já estão super bem conversados, porque eles apresentaram uma emenda na PEC 45, onde eles já entravam em consenso, que é bom, muito bom, já resolvendo a questão da origem do destino, bom também, só fantástico. Agora só falta acertar com os municípios, que têm uma preocupação de que estariam perdendo a arrecadação em função de estar distribuindo ou compartilhando o ISS, mas eu acho que é uma visão tosca dos municípios, porque eles vão sair ganhando muito mais. Eles vão sair ganhando a tributação sobre locações, que hoje não paga nem ISS, nem ICMS, então todo mundo que faz locação de empilhadeira, de betoneira, de silo, qualquer locação de maca, tal, hoje não paga tributo nenhum, né, na parte nem ISS, nem ICMS. E também, quando a gente reformar esse sistema tributário, é natural que a gente vai ter uma reindustrialização do Brasil. Porque o Brasil, do jeito que está, com o sistema tributário brasileiro, é a guilhotina do empresário industrial brasileiro. É o pior sistema tributário. E todos os tributos ruins caem sobre a indústria. Que é ICMS, que é horrível, PIS e COFINS agora, então, era horroroso. Porque era questão de insumo, era uma insegurança jurídica absurda. Além do que, quem tem indústria tem que ter ABCD, IBAMA, CETESB, a vara de funcionamento, tem que ter um monte de coisas de regulamentação, Infam, quilombola, não acaba mais, o que simplesmente torna o ambiente para quem é industrial um dos piores do mundo. Ou seja, quando a gente conseguir reformar isso e eliminar também um monte de burocracia, que é diminuição da burocracia do E-Social, eliminar o bloco K, a gente deixa o ambiente para a indústria muito bom, retorna à indústria, e aí os municípios saem ganhando com a tributação, porque eles também vão ter na sua base o tributo sobre bens. Hoje é só sobre serviço, eles vão ter sobre bens também. Tá bom, pessoal? Então, próximos dias aí a gente faz mais comentários sobre essa reforma tributária. Lucro presumido, nada do federal não muda. Quem perguntou aqui, o José Bacos, não muda nada. Está mais atingindo o lucro real. Tributário lucro e PJ, distribuição do lucro é bitributário. Não é, porque diminui um e aumenta o outro. Então, na verdade, é só uma troca, mas é uma troca boa, tá? Porque ela vai dar mais lucro nas empresas para poder, aí sim, a pessoa decidir se ela reinveste na empresa ou se ela distribui. Na distribuição, vai acabar pagando mais. Aliás, isso atinge mais em cheio os bancos, viu? Bancos têm altíssimos lucros líquidos e quando faz a distribuição para os seus sócios é tudo isento. Então agora eles vão pagar mais ou ter que reinvestir, né? Aí não vai dar, tá? Que mais aqui? Temos que diminuir o Estado, lógico, tá? Não tem nem dúvida. Olá, Alex, tal, muito top. O ICMS é uma outra reforma, gente. O ICMS não é essa reforma ainda, vai fazer uma outra. Aí que o Alexandre Saramelli, que é um grande especialista, me acompanha. Ele também está falando que vai dar uma super desburocratizada, que é importante.
é o que eu falo, né? Se passar essa reforma, não tem por que mais ter o bloco K. Morre o bloco K. Se fizer reforma no ICMS, aí o bloco K morre de vez mesmo. Tá bom? Fora o E-Social já. É isso aí, gente. O E-Social é um inferno, né? Mas vocês tinham que manifestar mais ainda, gente. É uma briga lá. O E-Social realmente assim, é um câncer, mas o bloco K é outro câncer enorme. Marcos Paranhos, boa tarde, sou fã. Já do novo, pequeno empreendedor, quanto tempo teremos ações para ajudem a crescer? O ambiente vai melhorar daqui a pouco, gente. Acreditem, com tantas boas iniciativas do governo, e ainda mais as medidas provisórias que saíram semana passada, e as PECs que estão vindo aí, Carteira Verde e Amarelo, Mais Brasil, são grandes programas. O Rogério Maria é um cara fantástico, Paulo Guedes é fantástico. Eu vou falar uma coisa, a turma da parte econômica do governo é, assim, fantástica. Ainda mais a infraestrutura, o Tarcísio, Tereza Cristina, Ricardo Salles, eu vou falar, tem muita gente boa no governo. Tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção e vamos em frente.